Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise, o programa de análise de conjuntura internacional. Sou Cláudio Porto, jornalista independente, e este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube, transmitido também pela TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Queria agradecer a você, o teu canal da Prática Política e também a TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV no estado do Rio. Obrigado. André, vamos falar dos levantes que tomaram parte do continente africano nos últimos anos. Levantes em países colonizados pela França, sobretudo, né? Níger, Mali, Burkina Faso. E o que mais chamou a atenção da mídia internacional é que estes levantes eles são vistos como parte de uma longa luta anticolonial, ao mesmo tempo em que o pano de fundo tem aí a influência cada vez maior da Rússia e da China no continente. Eu passo a palavra para você perguntando como que a geopolítica internacional deve analisar esses elementos a partir desses levantes e, sobretudo, a partir dessa percepção de que esses países estão olhando mais para o Oriente do que para a Europa e também para os países do Ocidente. Claro, Cláudio. Esses levantes que ocorreram na África, realmente nós podemos chamá-los de anticoloniais, anti-imperialistas. Porque se nós observarmos os países da região que é conhecida como Sahel africano, todos os países colonizados pela França, na região que ficou conhecida como França-Afrique, ou seja, os países africanos de colonização francesa, esses países têm sim riquezas naturais, mas essas riquezas naturais não estão, ou não estavam até então, colocadas em prol da coletividade. Eram empresas estatais francesas, em sua maioria, que exploravam, por exemplo, o urânio nesses países, especialmente no Níger, que é o terceiro maior produtor de urânio do mundo. E a França não tem nenhuma mina de urânio em seu território. No entanto, tem 56 centrais nucleares. Enquanto 90% da população do Níger, até 2023, ano passado, não tinha acesso à energia elétrica, 70% dessas centrais nucleares francesas eram abastecidas com urânio proveniente do Níger. Então veja você, a população francesa abastecida, a França exportando energia excedente para países europeus que não têm centrais nucleares, enquanto o Níger, que é um produtor de urânio, sofrendo com sua população, com 90% da população, sem energia elétrica, Cláudio. Então, esses dados nos demonstram o caráter colonial da relação da França, na verdade, de todas as potências ocidentais, mas em especial da França, com esses países do Sahel africano, Cláudio Porto. E você dizia sobre a questão desses países estarem agora olhando mais para o Oriente. É claro, a França e os Estados Unidos tiveram presença militar nesses países desde a dita independência desses países nos anos 60 até hoje, e os grupos jihadistas, que eram uma grande desculpa para a presença militar de França e Estados Unidos nesses países do Sahel africano, principalmente no Mali, Burkina Faso e Níger, os grupos jihadistas continuam lá até hoje. Ou seja, essa presença militar não se traduziu no combate efetivo a esses grupos jihadistas no Sahel africano. Os militares franceses e norte-americanos estavam lá para proteger os investimentos dos seus países nessa região, principalmente na extração de urânio. Vamos lembrar, Cláudio, que uma empresa estatal francesa, a Orano, explora
urânio no Níger desde 1971. Uma estatal francesa. Ou seja, para os países desenvolvidos, eles pregam liberalismo, dizem que nada tem que ser do Estado, mas as grandes potências utilizam exatamente de mecanismos estatais para atingir o desenvolvimento almejado. Então, essa é a grande hipocrisia ocidental, e governos submissos às potências ocidentais sofreram com uma grande indignação popular entre 2022 e 2023. E esses levantes foram, sim, Cláudio, golpes militares, porque romperam com a ordem anterior, mas golpes militares que enfrentaram e derrubaram governos que eram completamente submissos a essa ordem neocolonial imposta, principalmente pela França, nesses países do Sahel africano, onde nem mesmo soberania monetária havia nesses países, nem mesmo moeda própria. Esses países possuíam uma moeda chamada franco CFA, e metade das reservas tinham que ser depositadas no Banco da França, que é o equivalente a um banco central, Cláudio. Então, não é possível que países ricos em minerais, ricos inclusive em urânio, tenham mais da metade da sua população, ou até mesmo 90% da sua população, sem energia elétrica, enquanto a população francesa está muito bem abastecida. Agora, depois desses levantes, Cláudio, que tiveram também imensa participação popular, apesar de serem levantes militares, grande parte da população apoiou de maneira entusiasta esses levantes, até pela retórica anticolonial e anti-imperialista, pelas declarações das lideranças de nacionalização dos recursos naturais, a população apoiou, sim, com grande entusiasmo, Cláudio. Então, o que ocorreu após esses levantes foi nada mais, nada menos que a imposição de sanções econômicas do Ocidente, Estados Unidos e França, contra esses países de história e economia já tão sofridas, desgastadas. Impuseram sanções, influenciaram a CEDAW, que é a Comunidade Econômica dos Estados Africanos, do Oeste Africano, para que promovesse uma intervenção militar que não ocorreu, porque esses três países, Burkina Faso, Níger e Mali, acabaram fazendo um pacto de defesa mútua, e isso demoveu a CEDAW de entrar nessa aventura impulsionada pelos ocidentais. Tanto França quanto Estados Unidos vinham forçando a barra, fazendo pressão para que a CEDAW promovesse uma intervenção militar liderada pela Nigéria e pela Costa do Marfim contra esses países do levante do Sahel africano. Além de sanções econômicas brutais que impediram a entrada nesses países de gêneros alimentícios e medicamentos, porque, por exemplo, Burkina Faso não tem saída para o mar, a Nigéria fechou suas fronteiras. Então, causaram ainda mais dificuldades a países de uma história tão sofrida. Ou seja, o Ocidente não tem limites. Impõe sanções até mesmo contra países de menor expressão no cenário geopolítico, Cláudio. Isso porque são países que vêm buscando a nacionalização dos seus recursos naturais, inclusive a liderança de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, se inspira no ex-líder revolucionário desse país, Thomas Sankara, um revolucionário socialista dos anos 80. Ambos são jovens oficiais, então Ibrahim Traoré vem se inspirando em Sankara para fazer reformas sociais em Burkina Faso, recuperar recursos naturais, e mais ou menos a mesma dinâmica ocorre nos países vizinhos, como, por exemplo, no Níger. A grande questão dos países ocidentais contra o Níger é que esse país revogou a licença da empresa estatal francesa Orano e de uma empresa canadense, a GovEx, que exploravam o urânio da França, do Níger, a preços, Cláudio, não superfaturados, mas subfaturados. Pagavam preços abaixo do mercado, porque governos anteriores permitiam, inclusive, haviam rebaixado os impostos para a exploração de urânio
prejudicando as receitas de países como esses, que já têm ingressos prejudicados, é claro. São países que produzem muito pouco. Então, Cláudio, realmente, como começamos aqui no programa, foram levantes anticoloniais, anti-imperialistas, e que, sim, fizeram os países olharem um pouco mais para a China e para a Rússia, porque são países, são nações que negociam em pé de igualdade, não fazem imposições em relação a países mais frágeis no cenário internacional, ao contrário de potências como os Estados Unidos e a França. A presença militar dos Estados Unidos e a França, a desculpa de combater jihadistas, era uma desculpa, eu diria, esfarrapada, Cláudio, porque enquanto estiveram lá, os jihadistas também mantiveram sua presença e, na verdade, estavam defendendo as posições das suas empresas e seus investidores norte-americanos e franceses naquela região. Então, é por isso mesmo que as populações desses países passaram a olhar com mais carinho, digamos assim, para países como a China, como a Rússia, que realmente têm condições de negociação melhor para com esses países africanos, Cláudio. Tanto é que vimos nas manifestações muitas bandeiras da Rússia, nesses países, Cláudio. E a pergunta vai nesse sentido mesmo, André, porque eu fui pegar um dado lá do Banco Africano de Desenvolvimento, a estimativa deles é de que ao final deste ano de 2024, todos os países ali da África Ocidental, com exceção da Nigéria e de Gana, todos os países alcancem aí um crescimento de 4%, que é superior ao do Brasil, por exemplo, né, o que é estimado para o Brasil neste ano de 2024. E a gente tem visto que muito desse ambiente favorável na economia se deve a esses acordos, principalmente com a China, mas também com a Rússia. O que a China e a Rússia estão oferecendo a esses países no continente africano que França, outros países europeus e também os Estados Unidos não conseguiram oferecer ou não foram capazes de oferecer? Claro, Cláudio, esse crescimento é proveniente exatamente dessa nacionalização dos recursos naturais e de novas negociações, onde esses países buscam renovados parceiros para que possam conceder as explorações dos recursos com melhores condições, melhores preços. A empresa estatal russa, Rosatom, por exemplo, acaba de firmar um contrato para a construção de uma usina de energia em Burkina Faso. Os presidentes de países vizinhos, como o Senegal e o Chad, já se deram conta de que, até por algum medo de que suas populações também entrem numa onda de levante, uma onda revolucionária, e já começam a sinalizar também com a possibilidade da nacionalização de recursos. O presidente do Senegal se elegeu com essa plataforma e já declarou que, a partir de 2025, não haverá mais presença de militares estrangeiros dos Estados Unidos e da França no seu país, assim como o Chad, que também cancelou o acordo da presença de militares dos Estados Unidos e da França. E alguém poderia até nos questionar, mas agora há presença de militares russos em outros países, e vai na direção da tua pergunta, Cláudio. Sim, há presença de militares russos, mas de outra forma. Os militares russos não estão ali para impor condições de negociações, impor a defesa dos interesses de empresas russas ou chinesas nesses países, e sim prestam assistência técnica. Há contratos de assistência técnica de militares russos. Até houve também a presença do grupo Wagner no Níger durante algum tempo, mas sempre mediante contratos de assistência técnica militar. Então, essa é a grande diferença no caso da Rússia, Cláudio, que, ao invés de abastecer aqueles países com sanções econômicas, abasteceu esses países da África com grãos e cereais no ano de 2023. Então, os países da África, Cláudio, hoje olham para a Rússia e China em relação
aos países ocidentais, e muitas lideranças declaram que os ocidentais, as lideranças ocidentais, quando chegam na África, chegam com as suas imposições, suas condições, com as suas receitas de neoliberalismo, que só mantiveram a África no atraso, e Rússia e China chegam, sim, para fazer negócios, mas conversando de igual para igual. No caso da China, a cooperação não é exatamente militar, Cláudio, mas sim econômica, com a iniciativa da nova rota e cinturão da seda. É um pouco diferente da presença da Rússia, que é mais ligada ao setor militar e ao setor de urânio, porque é importante também para a Rússia a importação do urânio da África para as suas centrais nucleares. Na China, a relação com a China já é mais em relação ao âmbito econômico, onde a China financia projetos de grande envergadura na África para que possa obter o escoamento das matérias-primas necessárias para Pequim, Cláudio. Então, é uma relação ganha-ganha, eu diria, e com o Ocidente nunca foi assim. Com o Ocidente sempre foi imposição, colonialismo, imperialismo e violência. O país ali do continente africano que dá para a gente classificar como ponta de lança desse processo, principalmente das relações com a China, é a Etiópia, que inclusive entrou nos BRICS, né, na adesão no ano passado, em 2023. E a minha pergunta, inclusive, chegou a ser chamada e considerada como a China da África, né, a ideia de que o seu PIB cresceu mais de 10 vezes, né, no período de 2003 a 2017, alcançando aí 80 bilhões de dólares. E todas as vezes que se analisa a questão da Etiópia, André, se fala da tal armadilha da dívida, que não vale ou não valeria apenas para a Etiópia, valeria também para outros países que estariam se relacionando com a China, sobretudo nesses projetos de infraestrutura. Você acha que esses países devem se preocupar com essa chamada armadilha da dívida? Devem se preocupar com a armadilha da dívida, mas com a armadilha da dívida do FMI. Vejamos o caso da Argentina, por exemplo, presa em contratos cíclicos e aberrantes com o FMI até hoje. Na verdade, as condições chinesas para os países da África, dos bancos chineses, inclusive do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, são com prazos muito mais razoáveis e juros muito mais razoáveis também, e sem a imposição de condições de como esses países devem levar a cabo suas políticas econômicas, sem a imposição de que esses países tenham que adotar programas de austeridades suicidas, que levam suas populações a uma situação de fome. Então, há sim um perigo de uma armadilha da dívida para todos os países que continuarem presos à dinâmica do Fundo Monetário Internacional. Já na relação China-África, e você utilizou com muita felicidade, Cláudio, o exemplo da Etiópia, que eu também considero como uma ponta de lança para os projetos da China na África, realmente ela é considerada a pequena China da África, porque entre 2004 e 2017, esse país africano cresceu na casa dos 2 dígitos. Seu PIB, a sua produção, seu crescimento econômico esteve na casa de 2 dígitos durante 2004 e 2017. Claro que crescer do nada é mais fácil do que crescer quando você já tem parques industriais e posição econômica mais consolidada, como no caso da América Latina, países como o Brasil, México, mas para crescer é necessário projeto e planejamento. E foi negando os dogmas neoliberais com planejamento estatal que a Etiópia conseguiu esse crescimento exponencial e também com muita ajuda da China. Claro que havia o interesse chinês e há o interesse chinês para o escoamento de matérias-primas em direção a Pequim, mas não fora a ajuda técnica e monetária chinesa, a Etiópia não haveria crescido nesse patamar. E hoje, mesmo não crescendo a 2 dígitos mais, cresce mais ou menos numa taxa de 6%, que é muito superior à média mundial, que é 2,5%. Então, veja, a presença chinesa na Etiópia vem gerando situações que nós não vemos nem mesmo em países mais desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. A China financiou
uma ferrovia de alta velocidade. Isso nós não temos no Brasil, simplesmente não temos trens de alta velocidade no Brasil. Não temos nem trens, quem dirá de alta velocidade. A malha ferroviária do Brasil é muito reduzida. E a China financiou na Etiópia uma linha ferroviária de alta velocidade que liga a capital do país até o porto de Djibouti. Djibouti é um país vizinho, a Etiópia não tem saída para o mar, mas o país vizinho sim tem, Djibouti, que está de frente para o Golfo de Adem, uma região estratégica, perto do estreito que liga ao Mar Vermelho. Então, uma região completamente estratégica e, por isso, muito importante para a nova Rota da Seda. E essa linha de trem de alta velocidade, que custou 2,5 bilhões de dólares, foi financiada pelo Banco de Importação e Exportação da China e construída pela empresa de construção civil e engenharias da China. Então, não fora os investimentos chineses, Cláudio, não haveria esse crescimento exponencial da Etiópia. E temos que frisar que esse ano, 2024, se realizou a cúpula China-África, onde foram anunciados investimentos de 50 bilhões de dólares, Cláudio, na África. Não são investimentos, não são meramente empréstimos, concessões de créditos, mas sim também investimento direto estrangeiro, ou seja, instalação de empresas chinesas na África, gerando empregos. Somente nos últimos anos, na África, os investimentos diretos chineses geraram 560 mil empregos na Etiópia, somente na Etiópia. E agora a China também anuncia projetos de cunho social, por exemplo, o envio de 2.000 médicos para a África, a construção de 20 centros de saúde, em especial de combate à malária. Então, esse lado de cunho social, que até então nós não havíamos visto, também começa a ser propagado pela China, o que ajuda a consolidar também os laços de diplomacia e amizade entre esses países. Países que necessitam de médicos, de enfermeiros, e a China enviando essas equipes médicas e promovendo a construção de centros de saúde, com certeza ganhará a gratidão desses países. Cláudio. Agora, sem a ajuda chinesa, com certeza a Etiópia não alcançaria esse crescimento econômico exponencial. Em relação à África, a rota da China vai consolidar, sim, uma presença chinesa ainda maior no continente e cada vez um afastamento progressivo desses países com o Ocidente, porque se dão conta que durante todos esses séculos, eu diria, porque podemos juntar as fases do colonialismo e do neocolonialismo, a presença ocidental na África só causou desgraça e o caos. E agora a China, com esses investimentos que vem na contramão dos Estados Unidos, por exemplo, Donald Trump vem anunciando que vai impor tarifas contra os BRICS se continuarem promovendo iniciativas alternativas ao dólar, contra o México, contra o Canadá até mesmo, enquanto a China anunciou que vai zerar todas as tarifas para importações dos países menos desenvolvidos do mundo, de dezenas de países menos desenvolvidos do mundo, Cláudio. Dentre eles, 33 são africanos. Então você veja a importância dessa iniciativa chinesa, que também vai apoiar uma zona de livre comércio intracontinental. Livre comércio nunca é uma boa ideia quando envolve potências e países subdesenvolvidos, mas para o continente africano, para países que estão mais ou menos nas mesmas condições, poderá ser muito favorável para a troca nesses países, Cláudio. A cúpula China-África desse ano foi um sucesso não somente pelo anúncio desses 50 bilhões de dólares em investimentos, mas como também pela presença de 50 lideranças políticas, presidentes, da União Africana. A União Africana conta com 54 países e 50 estavam nessa reunião da cúpula China-África, Cláudio. Isso mostra para nós que os países da África realmente vão tomar um caminho cada vez mais de interligação com o Oriente, em detrimento do Ocidente, Cláudio, e com toda a razão, porque ao longo das décadas,
ou das centenas de anos, se contarmos também o colonialismo, e não somente o neocolonialismo, esses países, na verdade, foram massacrados pelas potências ocidentais. E agora encontram alternativas de cooperação militar e de energia nuclear com a Rússia e de energia renovável e outras alternativas econômicas com a China. Cláudio Porto. Isso é extremamente importante, né, André? Porque o André também tem um canal no YouTube, né, o Conversando com o André Nunes, e no ano passado, em 2023, você cobriu parte daquela conferência que foi realizada na Rússia com lideranças do continente africano, e agora a China também realizando essa cúpula. É muito interessante quando a gente observa como tanto a China como a Rússia estão procurando investir, procurando se relacionar com os países do continente africano, enquanto para nós aqui do Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos, né, em boa medida o continente africano é um continente renegado, né, aquele continente em que há pouca interlocução dessas lideranças ocidentais com as lideranças locais. E aí eu pergunto a você, a gente está vendo aí os BRICS agregando novos países, agregou já a Etiópia também, tem a previsão de a Nigéria também entrar para o grupo. Por que é interessante para o grupo ter esses países do continente africano? É mais interessante ainda para esses países, Cláudio. Vamos lembrar que nessa cúpula Rússia-África do ano passado, que você mencionou, a Rússia, enquanto os países ocidentais anunciavam bloqueios econômicos contra os países do Sahel africano por causa de mudança de sistema ou de regime, como queiram chamar, dos levantes, após os levantes militares populares, a Rússia anunciava o envio de grãos e cereais para esses países, enquanto o Ocidente anunciava sanções contra esses países. Enquanto o Ocidente, hoje, nesse ano de 2024, continua agindo com ostensividade para com governos que almejam soberania, a China anuncia investimentos de 50 bilhões de dólares na cúpula China-África. Ou seja, Cláudio, não é nem difícil saber quem esses países vão priorizar no relacionamento. Cláudio, pô. Muito obrigado, André Nunes, analista político. Obrigado a todos vocês que também nos acompanharam. Voltamos na próxima oportunidade, no próximo análise. Forte abraço, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu, tchau. Obrigado.